A análise dos argumentos, decididamente, é algo que pode ser bem difícil. Principalmente quando os argumentos envolvem quantificações. Essas quantificações do tipo todo, algum, existe, para todo, coisas desse tipo. E quando tais quantificações aparecem, uma boa dica para a análise dos argumentos é considerar os diagramas de Venn. Presta atenção, os diagramas de Venn. Tais diagramas são esquemas que nos facilitam visualizar as quantificações presentes nos argumentos. E a partir dessa visualização, digamos, pictórica, é possível decidir de uma maneira mais clara a validade ou não dos argumentos. Apresentamos nessa folha 2 argumentos. O primeiro não é válido, o segundo é válido. E tais argumentos envolvem quantificações, todos, nenhum, nenhum, todos, nenhum, nenhum. E o que vamos fazer é analisar tais argumentos considerando diagramas de Venn, que são esses esquemas. O primeiro argumento nos diz o seguinte: todos os cães latem, nenhum político é um cão, logo nenhum político late. Por que esse argumento não é válido? Vamos representá-lo por diagramas de Venn. A primeira premissa, por exemplo, diz o seguinte: todos os cães latem, ou seja, se é cão, então late. Em outras palavras, o conjunto dos seres que são cães está contido no conjunto dos seres que latem. A segunda premissa nos diz o seguinte: nenhum político é um cão, ou seja, o conjunto dos seres que são políticos é disjunto do conjunto dos seres que são cães. Político e cão são conjuntos disjuntos. Conclusão: nenhum político late, ou seja, o conjunto dos seres que são políticos é disjunto do conjunto dos seres que latem. Político é disjunto de late. Então, esse argumento nos diz que, dadas essas duas premissas, concluímos tal conclusão. Esse fato, essas duas premissas nos levam a essa conclusão. Mas por que ele não é válido? Pelo seguinte: podemos ter essas duas premissas satisfeitas, conforme esse esquema. Cão está contido em late, político é disjunto de cão, mas mesmo assim ter que político tem interseção com o conjunto late, que é essa situação, temos essa interseção. Portanto, esse argumento que nos diz que, dadas tais premissas, temos essa conclusão, ele não é válido. E esse argumento tem essa estrutura geral. Todo S é P, S está dentro de P. Nenhum Q é S, Q é disjunto de S. Logo, nenhum Q é P, Q é disjunto de P. Portanto, um argumento com essa estrutura geral não é válido. O segundo argumento, muito parecido com o primeiro, é quase que parafrasear o primeiro. Só que, do ponto de vista semântico, de significado, ele é bem diferente. Porque esse não é válido e esse aqui já é válido. Esse aqui nos diz o seguinte: todos os cães latem. Cão está contido no conjunto late. Nenhum político late. Político é disjunto do conjunto late. Conclusão: nenhum político é cão. Político é disjunto do conjunto cão. Esse argumento nos diz que, dadas essas duas premissas, temos essa conclusão. E ele é válido. Por quê? Olha, se cão está dentro de late e se político está fora de late, disjunto de late, então político está fora de cão, é disjunto do conjunto cão. Portanto, esse é um argumento válido. E ele tem a seguinte estrutura: todo S é P. Nenhum Q é P. Logo, nenhum Q é S. Conclusão final, que é importante observar: o uso dos diagramas de Venn facilitam a nossa vida, nos ajudam a visualizar, a entender
a semântica dos argumentos, que possuem quantificações. Vale a pena exercitar. Analisar argumentos que possuem quantificações utilizando diagramas de Venn. Veja mais um exemplo. Apresentamos nessa folha mais alguns argumentos que possuem quantificações. E a análise desses argumentos é feita considerando diagramas de Venn. Observe o primeiro. Ele nos diz o seguinte: algumas focas são afetuosas, ou seja, o conjunto focas possui interseção com o conjunto afetuoso. Tem alguém aqui, tem foca que é afetuosa. A segunda premissa nos diz o seguinte: alguns animais afetuosos são leais. Afetuoso tem uma interseção com leal. Há animal afetuoso que é ao mesmo tempo leal. E a conclusão nos diz o seguinte: algumas focas são leais, ou seja, focas têm uma interseção com leal. Há animal que é foca e que ao mesmo tempo é leal. O argumento nos diz que, dadas essas duas premissas, essa interseção e essa, temos essa. Ou seja, se foca tem interseção com afetuoso e afetuoso tem interseção com leal, então foca tem interseção com leal. É evidente que esse argumento não é válido. Não é pelo fato de haver uma interseção aqui e outra aqui, que esse primeiro tem interseção com o último, com o terceiro, com o leal. Então, esse é um argumento não válido. E ele tem essa estrutura geral. Alguns S são P, S tem interseção com P, alguns P são Q, P tem interseção com P, com Q. Conclusão, alguns S são Q, S tem interseção com Q. Então, esse argumento que tem essa estrutura geral não é válido. E esse argumento que tem essa estrutura geral pode expressar coisas diferentes. Por exemplo, pode expressar algo desse tipo: alguns cães gostam de gatos, alguns gatos gostam de cães. Logo, há cães e gatos que gostam uns dos outros. Observe que esse argumento tem essa estrutura e ele não é válido. Pense a respeito. Considere agora esse outro argumento, que também não é válido, que diz o seguinte: todos os filósofos raciocinam bem. Nenhum filósofo é um político. Logo, nenhum político raciocina bem. Do ponto de vista dos diagramas de Venn, esse argumento pode ser representado dessa forma: todos os filósofos raciocinam bem. Filósofo está contido no conjunto raciocina bem. Segunda premissa: nenhum filósofo é um político. Filósofo é disjunto de político. Conclusão: nenhum político raciocina bem. Político é disjunto de raciocinar bem. O que esse argumento está nos dizendo é que, dadas essas duas premissas, essa estrutura de conjunto, que filósofo está dentro de raciocinar bem e filósofo é disjunto de político, então temos que político é disjunto de raciocinar bem. É claro que essa implicação, dadas essas premissas, tem-se essa conclusão, essa implicação não é válida, porque podemos ter essa situação. Essa é uma situação em que ela contempla esse esquema: filósofo está contido em raciocinar bem, contempla essa situação, político disjunto de filósofo, mas não contempla essa situação, político ser disjunto de raciocinar bem. Temos aqui uma interseção. A conclusão que temos desses exemplos é a seguinte, é a conclusão evidente, né? Se dá para usar diagrama de Venn, tente fazê-lo. É claro que nem sempre isso é possível. Ainda veremos situações nas quais isso não é possível. Mas, em quantificações básicas como essas que apresentamos, é realmente adequado ao uso dos diagramas de Venn.